Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho dos Boas Novas de Deus. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre religiosidade. Quero fazer a apresentação também dessa obra aqui, que inclusive foi o livro-texto da faculdade, Religiões, Cultura e Identidade. São livros um pouco salgados, da editora Intersaberes, mas é voltado mais para... são livros acadêmicos no caso, né? Mas para quem quer, inclusive eu vou usar aqui a definição de dois termos aqui, a partir desse livro. Muitas vezes a gente fala sobre... a gente diz assim, essa pessoa é muito religiosa. Ou quando a gente fala assim, pergunta para uma pessoa, você, qual a sua religião, né? Ou então a gente diz assim, poxa, fulano é espiritual. E a gente pensa, muitas vezes a gente coloca tudo no mesmo patamar, no mesmo, tudo junto, como se tudo fosse a mesma coisa. E não é o que a gente vai... eu vou tentar aqui trazer de uma forma bem simplista mesmo, assim, como todos os meus vídeos, né? A intenção é somente clarear, então não tem intenção de ser algo acadêmico ao extremo, mas somente trazer a ideia e a compreensão de uma forma mais popular, para que as pessoas elas possam compreender, aprender um pouco, no caso, sobre esse mundo, o mundo no caso religioso, né? E eu estou falando aqui sobre religiosidade, mas já tem um vídeo que eu falei sobre religião, que é religião, falei só sobre o que é religião, eu não vou aprofundar aqui. Vou falar somente sobre religiosidade. Religião, religiosidade e espiritualidade são três coisas diferentes que estão dentro de um mesmo mundo, mas que se distinguem, né? Tem características diferentes ou objetivos diferentes, poderíamos dizer assim, dentro de um mesmo objetivo. Então, quando a gente fala de religiosidade, a pergunta é sobre o que nós estamos falando, né? E a religiosidade gira em torno da reflexão, né? Poderíamos dizer assim que a religiosidade, quando nós falamos de religiosidade, nós estamos falando sobre os aspectos da vida religiosa, né? Então esses aspectos da vida religiosa tá dentro da religiosidade, né? E isso independente da religião, né? Então a religiosidade, para clarear, é a reflexão, né, que é feita, né, sobre os aspectos da atividade religiosa, ou isso mesmo, do que a religião ela proporciona. E isso independe, no caso, da religião, seja ela qual religião for. Então, a religiosidade ela busca abordar o sentimento religioso, né? Esse sentimento que o indivíduo ele tem no que se refere às coisas sagradas, né? Como esses sentimentos são proporcionados para ele através das coisas sagradas ou a partir do sagrado, né? E isso consiste numa série de ações a partir disso, né? Com o objetivo que eu já falei, que é refletir sobre os valores éticos, né? Os valores éticos que apresentam algum teor religioso, né? E essas ações dentro da religiosidade, elas vão servir como uma espécie de avaliação moral, né? A partir da dedicação que aquela pessoa possui para a religião, né? Então ele vai fazer essa avaliação a partir da religiosidade. De maneira geral, podemos dizer assim, que a religiosidade ela busca mostrar o sentido que uma pessoa possui, né? Para a sua cosmovisão de mundo, né? De como ela reage, né? A partir do que? Das reflexões que ela faz sobre as questões ligadas à religião, no caso, né? Como também as crenças religiosas, porque muitas vezes você é uma pessoa religiosa, mas você não tem uma religião específica. Às vezes você navega em várias religiões
e a partir das suas reflexão sobre cada uma dessas religiões, a partir dessas crenças, né, você traz sentido, né, para a sua vida a partir das crenças religiosas que mostram a questão do poder da fé, né. Do ponto de vista psicológico, né, essa religiosidade vai exercer uma influência nos valores que a pessoa tem, né, como também essa religiosidade vai levar a conduta ao modo de agir, né, do que é certo, do que é errado, né, e como também a comunicação que a pessoa vai ter com a sua divindade monoteísta, divindades politeístas, ou com o mundo, né, a natureza, o mundo em si, os astros, panteísmo, né, ou de uma forma mais animista, depende da religião, né? Então ela vai ter a partir da sua religiosa forma de se comunicar, né, com base em suas crenças, os rituais, como também na sua forma de comunicação com o que está além de você, o transcendente, né? E essa forma de diálogo, a partir da religiosidade, diálogo, vai partir da linguagem religiosa, né? Que tem como a sua base a fé, né? A fé é a base da religiosidade, e essa fé nas crenças vai levar o indivíduo ao valor de verdade, né? O que passa a ser verdade para ele ou não verdade, que vai mover o seu agir no seu cotidiano, né? E aí ele passa a refletir sobre termos, né? A reflexibilidade dele vai ser a partir de termos, a partir da religião ou das religiões, né? E aí ele vai refletir sobre a devoção, a fé, a crença, o fervor, né? A piedade, a santidade, a santimonia, né? A retidão, o zelo. Esse zelo aqui é interessante. Não, lá na frente eu explico, quando for diferenciar eu explico um pouquinho sobre isso aqui. A pontualidade, a fidelidade, a probidade, né? O escrúpulo, a correção ou o rigor. Então todos esses termos vai girar em torno da reflexão a partir da sua religiosidade, né? E essa religiosidade, ela é diferente de religião. Por quê? Vamos entender, né? Por mais que sejam algo que dá a entender que é a mesma coisa, mas religiosidade e religião possuem significados diferentes. A religião, eu vou partir até daqui, da Tânia e do Pablo. A religião, ele define aqui da seguinte maneira: a religião é um sistema de fé, né? Então é um conjunto, né? É um sistema de fé e de culto, como é o caso, ele usa aqui como exemplo a fé cristã, né? Possui crenças, práticas organizadas, né? Instituição com um corpo autorizado de fiéis, né? E então você vê que a religião é o próprio sistema, né? É o sistema de crenças, né? As práticas sociais relacionado com a noção que se tem do sagrado, a visão de mundo. A religião impõe aquela visão de mundo, né? A religião, ela contém os seus textos sagrados, né? Do qual todo esse conjunto o indivíduo tem a sua crença, ou nas divindades politeístas, ou em Deus, né? Em um Deus monoteísta, né? Ou em tudo, um panteísmo, né? Na fé, a partir da fé, né? A religiosidade é a relação que o indivíduo possui com essa crença. Então, como a gente diferencia? Religiosidade é o sistema, religião é o sistema, e religiosidade é o que o indivíduo ele vai fazer com esse sistema, né? Como ele vai se relacionar com as crenças desse sistema.
E aí, quando nós dialogamos religiosidade com espiritualidade, também não é a mesma coisa. Não são sentidos diferentes. Aqui vamos começar por religiosidade e a gente finaliza com espiritualidade. Então, religiosidade, no caso, como eu falei, vai ser a reflexão que ele vai fazer sobre a vida religiosa e o que vai desaguar nas suas ações, no que ele vai fazer, qual vai ser sua cosmovisão de mundo. A espiritualidade é algo mais, podemos dizer assim, que é algo mais profundo, né? Que seria a busca, a verdadeira essência da religião. Qual é a verdadeira essência da religião? E isso ele exerce através de uma conexão maior, né? Uma comunhão maior, algo além, né? Onde ele há uma partilha com o outro, né? E ele pode encontrar essa espiritualidade a partir de si mesmo. Até eu trabalhei com numa ONG chamado Centro de Valorização da Vida. Se você quer conhecer o que é o Centro de Valorização da Vida, tem um vídeo aí só sobre isso, que é um grupo de apoio a pessoas que estão em situações difíceis, passando por momentos difíceis, sentimentais, né, existenciais, é mais de apoio emocional. Então eu conheci esse cara lá e vou citar o nome dele porque eu não tenho autorização para isso. E ele dizia lá, quando ele fazia os atendimentos, se alguém perguntasse para ele qual que era a religião dele, ele dizia que ele era uma pessoa espiritualizada, mas ele não tinha religião alguma, né? Então daí a ideia de você encontrar a partir de si mesmo uma conexão, algo maior, né? Como também pode ser algo através da natureza, ele encontrar essa essência maior, né? Essa conexão, uma comunhão maior com o transcendente, né? E se nós pudéssemos definir, seria uma conexão com algo maior que si próprio, né? Isso é espiritualidade. Aqui eu quero fazer até uma comparação antes de tentar trazer uma explicação a partir de uma palavra, uma frase para os três termos, mas vou trazer, se você é cristão, você vai compreender bem, né? A religião, né? Vamos dizer assim, vamos partir da minha confissão de fé cristã, né? E eu me congrego na Assembleia de Deus. Então a religião é o cristianismo, né? E aí tudo que engloba o cristianismo, todo o sistema de doutrina, rituais, símbolos, é a religião, né? É a religião. A religiosidade é como eu pego todo o sistema da religião e aplico a minha vida. Podemos dizer, minha vida religiosa, né? E a espiritualidade é algo além. Dentro do cristianismo seria uma conexão maior, né? Que, vamos dizer assim, leva as pessoas a observar algo diferente, né? A religiosidade e a espiritualidade é algo bem assim, bem interessante de enxergar. Eu quero usar aqui um exemplo. Tinha lá numa igreja que eu me congrego, tinha um irmão, eu não vou dizer o nome dele porque também seria antiético, mas ele era religioso, ele não era uma pessoa espiritual, poderíamos dizer assim, mas ele era uma pessoa extremamente religioso e vivia dentro da religião. Então poderíamos dizer assim, que ele era rígido demais com as coisas, com a formalidade, né? com a execução das coisas, não abria mão do dogmatismo, da vestimenta, seguia a coisa à risca. Então uma pessoa, poderíamos dizer, religiosa. E uma pessoa espiritual, né? Uma pessoa, aquela pessoa que está lá dentro da igreja, mas que quando você chega perto dessa pessoa, essa pessoa ela transmite algo maior, que tem uma intimidade maior. Dentro do pentecostalismo, aquelas pessoas que que profetizam, que trazem os profetas, né? Que chegam ali e entregam, né? Ele tem uma conexão maior com o transcendente. No caso, dentro do cristianismo,
com Deus, né? Então eu espero que tenha ficado um pouco claro, né? A colocação, religião, religiosidade e espiritualidade, né? Então é isso. Se você quer aprofundar mais, entender mais o que é religião, tem um vídeo aí, temas religiosos, né? Vai estar lá dentro. Eu falei sobre religião, agora eu estou falando sobre religiosidade, depois eu vou falar sobre espiritualidade, só sobre espiritualidade. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, como também dá o teu like aí, compartilha esse vídeo, faz algum comentário, traz algum exemplo aí de uma pessoa baseado no que você viu aqui, que você entendeu, uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritual, que você considera uma pessoa espiritual, e uma pessoa que você considera uma pessoa religiosa, né? Religiosa. Então, só para finalizar, religião, em uma palavra, o sistema. Religiosidade, a aplicação desse sistema à vida. Espiritualidade, uma conexão mais profunda com o transcendente, a partir da religião ou não, ou a partir de algo maior, da espiritualidade, né? que não tem a ver necessariamente com a religião. Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês e até o próximo vídeo.